pessoal do canal E Política Bahia. Hoje a gente vai bater um papo com o artista, cantor, compositor Fernando Ribeiro Caldas, que hoje está morando em Portugal. A gente vai bater um papo online com ele e sobre diversos assuntos, cultura, política, coisas que ele manja muito bem. E a primeira pergunta é, Fernando, qual a vinculação cultural entre Brasil e Portugal? Tem alguma semelhança? É diferente? Conta um pouquinho pra gente sobre essa questão. Olá, Rick Mascarenhas, olá os seguidores do blog E Política, tudo bom? Quanto à primeira pergunta, as vinculações culturais entre Brasil e Portugal, por mais que a gente saiba, em termos literários, que elas existem, mas nada como vê-las, presenciá-las, não é? De fato, como já me tinham dito, quando chegamos em Portugal, nós temos uma sensação de pertencimento ao lugar. Então eu digo, poxa, eu sou português. nós somos netos dos portugueses, né? Nós somos descendentes afetivos deles. Não tem como estar em Portugal e não se sentir daqui, né? Então essa ideia de pertencimento é imediata. Quando eu vi as ruas de Aveiro, as praças de Braga, né? É uma Salvador branca. É algo muito que mexe muito profundamente. E aí aquela literatura toda que me formou, de Eça de Queiroz, de Fernando Pessoa, sobretudo desses dois escritores portugueses, tudo isso aflora, tudo isso vem à tona. E Portugal e Brasil têm muitas semelhanças, muitas semelhanças. Nós somos uma Portugal contemporânea. Pois bem, Fernando. Então, essa relação Brasil-Portugal em relação à pandemia, à Covid-19, em que Portugal acertou e o que o Brasil errou? Porque a gente tem informações que Portugal deu um show à parte em relação ao combate à pandemia da Covid-19 e o Brasil, ao contrário. Como é que você enxerga, como é que você avalia essa questão? Pois bem, quanto à forma de lidar com o Covid-19, as diferenças de Portugal para o Brasil são as diferenças de um país maduro para um país ainda adolescendo. O povo brasileiro é um povo aventureiro, é um povo que gosta de correr riscos. Basta ver a quantidade de acidentes automobilísticos que tem por pura imprudência e pela fantasia que norteia o povo brasileiro. As pessoas penduram fitinhas do Senhor do Bonfim e saem nas autoestradas achando que podem driblar as leis da cinemática. É o Brasil. Com o Covid não foi diferente. O presidente Marcelo, no começo de março, deu uma entrevista dizendo: já estou no meu isolamento. No outro dia, o povo português entrou em isolamento sem precisar que o governo tivesse ações coercitivas. É natural, Portugal já está há 2 meses já em abertura e mesmo assim as pessoas continuam tendo os cuidados. Essa postura passiva do português é criticada por muitos portugueses, porque se ela é positiva no Covid, eles acham que ela é negativa na ação política. E de certa maneira eles invejam aos brasileiros, no sentido dos brasileiros tirarem governo, botarem governo, irem para as ruas, estarem insatisfeitos e o português ser mais passivo em relação aos destinos do seu país. Em 2019 houve um escândalo de corrupção envolvendo o presidente, o primeiro-ministro, e ficou por isso mesmo, não houve nenhuma manifestação pública. Então são dimensões diferentes, embora nós tenhamos esse parentesco simbólico com Portugal. Pois é, Fernando, essa é justamente a questão. E em relação ao presidente Jair Bolsonaro, qual a avaliação que você faz? Porque com denúncias de corrupção, uma série de problemas, o governo não anda, problemas na economia, e mesmo assim Bolsonaro ainda continua com uma avaliação positiva muito boa. A que você atribui essa avaliação positiva ainda do presidente Jair Bolsonaro? Responder às razões que fazem Bolsonaro ser muito querido por muita gente ainda, Bolsonaro ter sido eleito, né? É uma resposta complexa, porque a gente tem que ler a antropologia imaginária brasileira. Bolsonaro não foi eleito por computadores, robôs, redes sociais, nada disso. Essa manifestação que se dá na pessoa de Bolsonaro, ela é construída historicamente, né? E agora se materializa na figura de Jair Messias Bolsonaro, que é uma figura que representa um percentual de brasileiros.
Da mesma forma como as esquerdas, PSOL, PT, etc., representam um outro segmento imaginário brasileiro. Eu vejo o Brasil entrando numa fase pós-colonial. Isso significa romper tanto com os modelos marxistas, quanto com os modelos cristãos e tanto quanto os modelos liberais, né? Então, nós vamos construir uma nação que vai ser uma outra coisa. Há uma geração inteira, né, que veio pós-ditadura, né, que pegou os governos de FHC, de Lula, de Dilma e tal, que é uma geração que cresceu num ambiente de liberdade, num ambiente livre de uma série de preceitos. Então essa geração está construindo uma nova forma de pensar o Brasil, que não vai ser a forma que os marxistas querem, não vai ser a forma que os liberais querem, que os cristãos querem. Vai ser uma coisa nova, que eu não sei dizer o que será, mas será novo. Será um Estado pós-colonial, sem essas algemas, tanto de esquerda quanto de direita. É isso, Fernando. E ainda tem muita gente que defende a ditadura militar, né? A ditadura que tanto mal causou, tantos problemas causaram no passado. Ainda tem muita gente que nem viveu a ditadura e defende hoje com unhas e dentes. Na sua avaliação, principalmente daí de Portugal, dentro que você ouve aí dos nossos irmãos portugueses, qual a avaliação que você faz em relação à ditadura? Você acha que o Brasil está caminhando para esse processo de ditadura ou não? Apenas como foi dito anteriormente, você acha que é uma coisa diferenciada, são uns movimentos que não vão ter muita resposta. Qual a sua avaliação sobre isso? Saber se o Brasil vai entrar num processo ditatorial, no sentido clássico do termo, ou não, é algo difícil de se prever. Mas é fácil a gente entender que o Brasil, a história toda do Brasil, é uma história que passa por uma ruptura abrupta entre monarquia e república. Nós não tivemos uma república construída popularmente pelo afã de uma população ávida por um Estado democrático de direito. Não, nós tivemos um golpe militar que destituiu a monarquia. Só que não conseguiu tirar do sujeito brasileiro, né, das suas construções simbólicas, a monarquia. Nós continuamos tendo rainha do milho, princesa do cacau, rei do futebol, rei da música, não é? E temos essa visão popular de que quando um sujeito se eleva ante a população para ser candidato a alguma coisa, ou quando consegue o intento de ser o prefeito, o governador, o senador, sei lá o que for, as pessoas continuam se dirigindo a essas pessoas com petições, né? Essas pessoas viram espécies de reis e de rainhas que vão servir, vão dar desde telhas a ligaduras de trompas, a transplantes dentários, quer dizer, e o próprio sujeito se sente assim. Eu me lembro de alguns prefeitos em Itabuna, uma vez eleitos, que eles se tornaram inacessíveis em seus gabinetes. Eles próprios vestem os trajes simbólicos da realeza. Então, o Brasil ainda é monárquico, né? E a monarquia é uma ditadura, né? Vamos dizer assim, uma ditadura branca, usar esse termo que eu gosto de usar. No entanto, há tanto medo de uma ditadura em outros tons, né? Há um percentual de brasileiros que ficaria muito feliz com uma ditadura, né? Diria, não, agora a família volta a ter valor, né? O respeito, vai acabar a violência, etc. Porque vai surgir um salvador, um santo salvador, que para muitos durante muito tempo foi Lula e que agora para outros é Bolsonaro. O brasileiro espera, e aí lá vem o mito de Dom Sebastião de Portugal, que o encoberto, né? Que a areia do Saara o encobriu, mas que vai voltar para restaurar a grande realeza portuguesa, o grande império, o quinto império português. Então, nosso imaginário perpassa também pelo imaginário português. Só que nós somos misturados, aí vieram os negros, os índios, com seus imaginários, com suas estruturas, os seus quereres, né? E nos tornaram um povo muito complexo. Não acho que o modelo democrático ou ditatorial mexa na profundidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é algo a ser decifrado, né? Todos que querem lidar com ele, lidam tratando-o como se fosse um povo estúpido
e como se tivesse a solução para esse povo estúpido, né? Não há um respeito, de fato, àquilo que é o povo brasileiro. Não há nenhum conhecimento, de fato, daquilo que é o povo brasileiro. Então, em termos objetivos, do jeito que está formatado o povo brasileiro, para ele, povo brasileiro, não importa muito se o modelo é ditatorial, monárquico ou eclesiástico, quem esteja no poder. Porque o povo tem um movimento que é um movimento simbólico, religioso, utópico, né? Um movimento muito próprio que nós precisamos decifrar para vibrar na mesma sintonia e ver se juntos construímos uma nação viável.